Amém, queridos? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso interior, o nosso espírito com a palavra, meus irmãos. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos envolvermos com essa verdade como nunca fizemos em toda a nossa vida. Porque só vai vencer nesse tempo do fim quem estiver com a mente cheia da palavra. A única maneira de sermos transformados é pela renovação da nossa mente na palavra da verdade. Então, se nós não nos enchermos da verdade, nós não vamos vencer. Nós temos visto muitos problemas neste mundo e só vão piorar. As coisas que estão acontecendo neste mundo só vão se intensificar para o mal, queridos. Só para o mal. Está escrito em Isaías 60, de que vai anteceder a volta de Jesus vão ser trevas na terra, escuridão nos povos. Então, se nós não nos enchermos da palavra, vou ser bem redundante, se não nos enchermos da palavra, não vamos vencer nesse tempo do fim. Então, se quisermos vencer a depressão, a ansiedade, a insegurança, as preocupações, os cuidados desta vida, se nós não nos enchermos da palavra, essas coisas do lado de fora vão nos dominar. Amém, queridos? Então Satanás ele não está de brincadeira. Ele está investindo pesado. E nós temos visto muitas pessoas tirando suas vidas. Até pessoas que eram de Deus tirando suas vidas. Por quê? Porque estão caindo na pilha de Satanás. Mas Satanás, você não vai nos vencer. Nós temos a palavra de Deus. Você não vai nos vencer. Jesus Cristo venceu você na cruz. E nós estamos em Cristo, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está debaixo dos nossos pés. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. A cabeça manda, o corpo executa. A cabeça e o corpo não se separam. Então, se Jesus venceu, nós vencemos com Ele. Você pode tirar nossos bens, você pode até mesmo nos matar. Mas na nossa fé, na nossa confiança em Deus, tu não vais tirar. E nós temos uma missão, um propósito. Nós não vamos morrer enquanto não cumprimos esse propósito. Nós temos que abrir nossos lábios, queridos. Nós temos que falar mais a palavra de Deus. Nós somos muito acanhados. Nossa boca não foi criada para murmurar, para poder falar dos problemas. Nossa boca foi criada para falar da solução, para falar da palavra. Nós não estamos negando as dificuldades, mas nós estamos falando sobre as dificuldades. Quem és tu, ó grande monte? Diante da igreja, tu serás apenas uma campina. Porque o Espírito de Jesus Cristo está em nós. Jesus Cristo, o vencedor na cruz, está em nós. Por isso que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Nós que andamos em obediência e em temor. Nós temos que nos levantar por dentro, queridos. É tempo de vencer. Amém? É tempo de sermos mais que vencedores diante de todas as tribulações. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. Esse é o tema dessa mensagem. Que não andemos, que não possamos andar ansiosos por coisa alguma. Vamos ler? Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, nós só vamos vencer a ansiedade se nós orarmos, confiarmos no Deus que ouve as nossas orações e nos responde. A paz de Deus, olha só, e como consequência, a paz de Deus, ordem em meio ao caos. Lembra de Jesus dentro do barco, dormindo no travesseiro, e os discípulos desesperados com a tempestade? Jesus tranquilo. Por que Jesus estava tranquilo? Porque a paz de Deus estava com ele. Ele sabia que o Pai o protegeria.
mas ele teve que fazer algo. Olha só que interessante. Eu sei que Deus me protege, mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual foi a parte de Jesus? Repreender a tempestade. Ah, não, Jesus é Jesus. Jesus era Deus, beleza. Não. Jesus não fez nenhum milagre como Deus. Ele fez tudo como um homem cheio do Espírito de Deus. Por isso que ele repreendeu os discípulos. Por que vocês estão me perturbando aqui? Repreendam o mar. Foi isso que ele quis dizer, queridos. Então, o que ele fez? Repreendeu o mar e os discípulos ficaram perplexos. Quem é esse que até o vento e o mar ele dá ordem e obedece? Oh, calma aí, ele é filho de Deus, beleza. Mas ele esperava que os discípulos fizessem o mesmo. Amém, queridos? Então nós temos que falar. É isso. Nós temos que agir, queridos. Deus nos guarda, Ele está conosco, mas nós temos que ser cooperadores dele. Então, nós temos uma missão, mas nessa missão haverá tempestades, e Deus espera que nós abramos nossa boca em fé, para que Satanás seja derrotado em todas as investidas contra a nossa vida. Então, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, não estou dizendo que nós não podemos ficar depressivos de vez em quando. Agora, viver depressivo não, queridos. Viver depressivo não. Elias estava numa caverna, escondendo de Jezabel. E o que Deus fez com ele? Coma esse pão assado na brasa e beba dessa água. E com a força daquela comida, Elias se animou e caminhou 40 dias e 40 noites. 40 tipifica uma jornada, queridos. E ele cumpriu a sua missão. Com a força daquela comida. Então, se você está passando por um período de depressão, de preocupação, de ansiedade, a solução é se encher da palavra e conversar com Deus. Orar. Amém? De todo o coração. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com agradecimento, ciente de que Deus nos guarda. E aí sim, a paz de Deus, porque nós oramos, porque nós nos enchemos da palavra, comemos do pão assado na brasa, bebemos daquela água, e com essa força, a paz de Deus, que excede entendimento, guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. E nós vamos continuar com a nossa jornada. Nós temos uma missão e Deus vai nos guardar. Enquanto nós não cumprimos a nossa missão, se nós formos fiéis despenseiros, Deus vai nos guardar. Provérbios capítulo 1, verso 33. Mas quem me ouvir atentamente a voz de Deus. Esse ouvir tem o sentido de ouvir atentamente e obedecer. Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Foi o que Jesus fez. Estava tranquilo, dormindo no travesseiro, sem temer nenhum mal. Porque ele ouvia a voz do Pai e obedecia. Então Jesus ele só não acordou naquela tempestade porque ele estava testando os discípulos para que eles pudessem repreender o vento e o mar. Mas eles não fizeram isso. E Jesus reclamou com eles. E Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, nos deixando um exemplo. Então, que nós possamos agir, queridos. Não possamos ser passivos, esperando Deus fazer tudo por nós. Ele trabalha conosco em sinergia. Ele trabalha conosco numa unidade, em mútua cooperação. Ele nos fortalece. Mas nós é quem executamos. Amém, queridos? A cabeça é Ele, mas o corpo é quem faz. Amém? A palavra sai da boca de Deus. Mas olha só, a boca faz parte do corpo. A cabeça manda e o corpo executa. Então, quem é a boca de Deus nesta terra? Quem carrega dentro de nós a palavra poderosa de Deus? Somos nós. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos ser mais ousados em Deus. Satanás, tira a mão dos nossos filhos. Tira a mão da minha família. Eu estou na iminência de um divórcio. Em nome de Jesus, eu não vou me divorciar. Eu vou batalhar pelo meu casamento. Satanás, tira as mãos do meu casamento. É tempo de declarar a palavra, meus irmãos. Só assim nós vamos vencer. Satanás quer destruir famílias. Na nossa, não. Na nossa família, Satanás, você não vai tocar. Em nome de Jesus. É assim, queridos, que nós vencemos.
Amém? Mateus capítulo 6, Jesus falando acerca das preocupações da vida. E ele fala, cuidado, não se deixem dominar pelo dinheiro. No verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso eu vos digo, não andem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, e nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele está falando aqui, pulando um pouco mais, no verso 32, não, verso 31, não andeis, pois, inquietos, ansiosos, preocupados, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas o mundo procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Queridos, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, Ele vai prover o sustento. E se nós estamos fazendo a sua obra, Ele vai nos guardar. Enquanto não cumprirmos a nossa missão, e nada vai nos acontecer com relação à nossa vida ser tirada. Podemos passar como o apóstolo Paulo passou, passar fome, nudez, perigo, espada, momentos de ter fartura, momentos de passar necessidade, mas em todas essas coisas Deus o fortalecia. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus nele. Essa presença nos satisfaz. E ele tinha um senso de propósito. O apóstolo Paulo em Filipenses, dizendo para a igreja de Filipos, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, eu escolhi ficar mais um pouco. Senso de propósito, senso de missão. E o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Que nós possamos aprender a viver contente, tendo muito, tendo pouco, passando por muita tribulação, pouca tribulação. Não importa, meus irmãos. Deus está conosco. Aí ele continua, porém busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Não, de novo, não vos inquieteis, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha como Jesus termina, basta a cada dia o seu mal. Então as coisas só vão piorar até a volta de Jesus. Mas nós não devemos nos preocupar, andar ansiosos, porque Deus nos guardará, queridos. Ele nos sustenta para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Está escrito? Ou então nós temos que crer. Não andem ansiosos. Então se Jesus está falando para não andarmos ansiosos, é para não andarmos ansiosos, porque Ele cuida de nós. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Deus é o nosso ajudador. Ele está conosco, não nos deixará, nem nos desamparará. Ele está conosco todos os dias. Amém, queridos? 1 Pedro 5, versos 6 a 11. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele não está de brincadeira, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então que possamos fechar todas as brechas, queridos, andando em amor, liberando perdão, andando em santidade, se humilhando, considerando os outros superiores a nós mesmos, andando sem avareza, contentando com o que tem, andando com ações de graças, né? Dando graças em Deus por tudo, confiando no amor de Deus, temendo a Deus, e por aí vai. Aí ele fala, ao qual vocês precisam resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, olha aí, vai ter tribulação, queridos, ninguém escapa de tribulação, porque as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que é o Pai, que em Cristo Jesus, seu Filho, nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe,
confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém, queridos? Salmo 55, verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, porque o justo é aquele que pratica a justiça. Ele cavou a sua casa sobre a rocha, não será abalado. Por quê? Porque ele ouve as palavras de Jesus e as pratica. Aleluia. Salmo 56, 4. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Versos 9 a 11 de Salmo 56. Quando eu a ti clamar, olha aí que nós lemos em Filipenses. Clama ao Senhor, lança sobre ele a vossa ansiedade. Quando a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Olha aí a exaltação da palavra. Colocamos a palavra de Deus e o nome de Jesus acima de todas essas coisas, queridos. Então, sem a palavra não dá para vencer. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 94, versos 14 a 19. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem? Ele, que nos fará justiça. Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Aleluia. Quando a ansiedade, olha aí, já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O nosso Consolador, Jesus Cristo com o Pai. Lucas 12, 4 a 7. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo do que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, no lago de fogo. Sim, eu lhes digo que a esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Olha aí. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Meus irmãos, é Jesus que está falando conosco. Vamos acolher a palavra dele com mansidão, ouvidos atentos e crer no que está escrito. A nossa vitória está na dependência de crermos no que está escrito, meus irmãos. Os discípulos, com medo dos judeus, após a morte de Jesus, e ele ressuscitou, aleluia. João 20, 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. A despeito das tribulações, das perseguições, das lutas, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele está conosco, meus irmãos. Ele nos prometeu, João 16 e 33, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Por isso que quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Diante de tantas más notícias, estamos aqui com quase 20 minutos de boas notícias. Palavras que alegram o nosso coração, que fortalecem o nosso coração, que gerem em nós esperança, que gerem em nós uma paz que excede o entendimento. Não percam mais tempo, meus irmãos, vendo esses noticiários aí, vendo notícias de desgraças, disso, daquilo. Não perde tempo vendo isso, não. Nós vamos saber de tudo isso, querendo ou não querendo. Eu não vejo jornal nenhum
mas eu sei de quase tudo que está acontecendo, porque me falam para a gente, não tem como. Então invistam tempo com a verdade. Ao invés de ficarem ansiosos, preocupados, a próxima pandemia, o Covid está voltando, meu Deus, não! Leia a Bíblia, se encha da palavra, a palavra vai te levantar, meus irmãos. E você vai estar tão cheio que vai abençoar a outras vidas. Vamos espalhar essa verdade. Ao invés de ficar compartilhando besteirinhas, brincadeirinhas, memes, compartilhe essa verdade. Não estou falando isso para poder meu canal crescer, não. Eu sei, quem dá o crescimento é Deus. Mas compartilha verdades como essa para poder animar os seus irmãos que estão passando dificuldades, que estão depressivos, para baixo, preocupados com o que está acontecendo neste mundo. Compartilha essa verdade para outros irmãos. Para finalizarmos, olha só que texto maravilhoso. Daniel capítulo 10, versos 17 e 19. Como posso eu, teu servo, Daniel falando, né? Conservar contigo o meu Senhor. Minhas forças se foram e mal posso respirar. Tamanha a presença de Deus ali, né? O ser que parecia homem, quem é esse ser que parece homem? Jesus. Tocou em mim outra vez e me deu forças. O mesmo enviado de Deus, que é Jesus, o anjo do Senhor, que apareceu para Elias e o fortaleceu com a força daquela comida e daquela bebida. O mesmo fortaleceu Daniel. E ele me disse, não tenha medo, você é muito amado, aleluia, que a paz seja com você. Seja forte, olha aí, meus irmãos, é Deus que está falando conosco. Dita estas palavras, senti-me fortalecido, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e se fortaleceu, e o medo foi embora. Ele se aperfeiçoou no amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Aleluia! A palavra do Senhor nos gera forças, coragem, ousadia, intrepidez. Ele falou para Josué, Josué, seja forte e corajoso, não tenham medo. E Josué, com a força dessa palavra, conquistou 31 reinos, cumpriu a sua missão. É isso, queridos, é a palavra de Deus que gera em nós forças. Eu vou ler de novo esse texto de Daniel, que é tremendo, Daniel 10, 17 a 19. Como posso eu, teu servo, conservar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Jesus, ele disse, não tenha medo. Jesus está falando agora ao nosso coração, não tenham medo, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Fortalecei-vos no Senhor, queridos, e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, orando em todo tempo, para que possamos estar firmes contra todas as ciladas de Satanás. Amém, queridos? Para estarmos de pé no dia mau e depois de termos feito tudo, permanecermos inabaláveis, porque os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, queridos? Não andem ansiosos por coisa alguma. Deus está conosco. Basta apenas obedecê-lo, buscá-lo de todo o coração, porque um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração são inteiros para com Ele. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez da sua graça, da sua coragem, da sua fé, da sua ousadia, do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia, da sua bondade. Amém, queridos? O Senhor está conosco. Não temam.